O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, disse ontem que o presidente Lula é igual a um Chevrolet Opala velho. Em algum momento, o Opala já foi bonito, já foi um carro de luxo, que dava resultado e te levava para qualquer lugar. Hoje, o Lula é uma pessoa retrógrada, atrasada e ultrapassada, afirmou o senador. Flávio também criticou o fato de Lula não utilizar celular e citou o posicionamento do presidente em relação à inteligência artificial. Disse que é um cara que acha que a inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos em redes sociais. Ele não tem ideia de como isso é importante para um governo que quer se pautar pela modernidade. As declarações foram dadas para uma rádio de Sergipe, Sakamoto. Eu levei os comentários do pré-candidato senador Flávio Bolsonaro, né, para alguns membros do governo Lula, mandei por mensagem perguntando o que eles achavam, ministros de Estado, né? E pedindo reserva, assim, porque falaram que eles não tinham nem preparado, nem provavelmente não tinham conversado com o Sidônio para saber se era questão da comunicação do governo de fazer uma resposta mais dura. Mas primeiro falaram que era engraçado como chamar alguém de velho, né, é uma coisa que está sendo usada na política, e disseram que isso costuma dizer mais sobre quem fala do que sobre quem ouve, né? Sobre quem é a vítima disso, né? Falaram que quando acaba o argumento começa o apelido, mas aí retrucaram também, falaram assim, olha, também dá para pegar a declaração, né, e fazer considerações. Opala velho não, clássico de coleção ou histórico, né? E falaram o seguinte, olha, Opala velho ainda anda e leva a gente para muito lugar. Já tem carro 0 quilômetro dando problema e mostrando que nem partida vai dar direito, né? Aí perguntaram, inclusive, falaram que pelo menos o Opala velho é movido a gasolina e não a chocolates. Uma clara referência ao escândalo de lavagem de dinheiro, de desvio de salário dos servidores, quando ainda era deputado estadual Flávio Bolsonaro, né? E aí um monte de coisa, mas no final todos eles citaram que falaram assim, olha, chamar alguém de velho, confundindo idade com capacidade e relevância, é equivocado. Eu acho que esse ponto, né, vai ser retratado bastante pelos dois lados durante a campanha. Do lado do Flávio Bolsonaro, ele vai tentar colar na imagem do Lula alguém que, por ter 80 anos, mais de 80 anos, não tem mais condições de disputar a presidência da República. Né, falando, vai tentar comparar ele com Joe Biden, vai tentar comparar ele, por mais que Donald Trump também tenha, né, a mesma idade, é tratado como gênio pelo mesmo grupo. Mas ele vai tentar colar na ideia de que ele está se tornando uma pessoa caduca, o Lula. Por outro lado, o Lula vai bater nisso, vai tentar mostrar que idade é sinônimo de experiência, que é sinônimo de capacidade acumulada, e vai criticar essa gerontofobia por parte da campanha adversária. Mas essa questão do velho é uma questão que está colocado pelas respostas, inclusive, dos ministros com que eu falei, vai ser um ponto que eles já estão trabalhando na eleição, na campanha, para mostrar como responder, mas que do outro lado do Flávio vai ficar claro que isso vai ser colocado todo o tempo, Diego. Verdade. E você, Josias? Já estava claro desde a campanha norte-americana que o fator etário entraria nesse arsenal eleitoral brasileiro, né? Lá atrás, quando, durante a campanha nos Estados Unidos, um déficit cognitivo tirou o Biden do ar e depois da própria campanha à reeleição, favorecendo o Donald Trump, o bolsonarismo macaqueou o Trump, e questionou, já naquela época, o Bolsonaro questionou a saúde mental do Lula, o aliado dele, ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, rebatizou o Lula, chamou de Biden da Silva. Então estava claro que a oposição colocaria esse fator etário no seu arsenal para 2026. E agora, é preciso considerar que a saúde do Lula em nada se parece com a do Joe Biden. O Lula está aí vendendo saúde, está frequentando os compromissos, inclusive pré-eleitorais, com muito vigor, tem lá os seus 80 anos, ainda outro dia fez uma cirurgia de catarata num dos olhos, o outro ele já tinha operado,
e, aparentemente, não emite sinais de que a idade afetará a sua campanha ou a sua futura presidência. De resto, há um aspecto que precisa ser levado em conta, que a idade, por vezes, não denuncia o arcaísmo de uma determinada corrente política. O Flávio Bolsonaro é muito mais jovem do que o Lula, mas ele representa no Brasil uma corrente que confunde conservadorismo com arcaísmo. Ele representa ideias e valores que têm uma fuligem que recua no calendário para a época da Idade Média, em algumas situações, né? Então, também o Flávio Bolsonaro, que agora tenta se apresentar como ele próprio se definiu como um Bolsonaro moderado, então ele reconhece que o pai era um imoderado, era um raivoso, então ele vai ter que ajustar também o seu ideário, a sua forma de comunicação, as suas ideias, às necessidades do país, né? Então, a juventude nem sempre se confunde com a contemporaneidade da agenda. A agenda do Flávio Bolsonaro pertence a outro tempo, né? O Lula, evidentemente, o fator etário vai pesar na campanha, os adversários vão explorar isso, né? Agora, do ponto de vista do fator democrático, já ficou entendido, lá na campanha de 2022, que o eleitor, ou a maioria do eleitorado brasileiro, considerou que, embora o Bolsonaro fosse mais jovem do que o Lula, do ponto de vista do interesse democrático, do compromisso com a democracia, o Bolsonaro estava ainda com a cabeça no golpe de 1964, né? E não conseguiu se reeleger. Foi o primeiro presidente desde a criação, desde a aprovação do Instituto da reeleição, foi o primeiro presidente que não conseguiu obter um segundo mandato, né? Então, a juventude nem sempre é tudo. Se as ideias forem velhas, o adversário também pode se aproveitar disso, Diego. Verdade. E só para fazer um complemento rápido, é inacreditável a quantidade a comparação de saúde, como bem colocou o Josias, entre os dois, entre o Lula e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sofreu o atentado, sofreu a facada, mas também o Lula passou por um tratamento de câncer bastante duro, né? E a forma como os dois, na verdade, se cuidam da saúde, né? Então, por exemplo, o Lula estava preso, estava fazendo esteira, estava fazendo exercício, estava se tratando na saúde, comendo melhor, etc. e tal. O Bolsonaro, ele sistematicamente, eu falo do Jair, não do Flávio, é claro, mas o Bolsonaro sistematicamente, e ele reconhecia, não é dito, os puxa-saco pode ficar tranquilo, porque o próprio Bolsonaro se reconhecia, falava, eu fui internado agora porque eu comi mal, comi rabo de camarão, comi isso, comi aquilo outro, não sigo as recomendações médicas como deveria. Então, a gente deseja para todos os políticos tenham saúde, porque o enfrentamento seja na arena política. Mas o fato é que o Lula com 80, né, e o Bolsonaro com 70, dá para dizer claramente que a saúde do Lula é melhor.